Da matéria de Mecânica de Sólidos da Universidade Federal de Alagoas, o professor Adaildo Amorim. Os alunos que compõem esse vídeo é o Diogo Michel, Janderson Melo, Jean Hilda, José Daírton, Rosilene Tenório. Nós iremos abordar sobre estática dos pontos materiais. Para iniciar, nós iremos dar uma lembrada nos conceitos básicos que seria uma partícula, com quantidade de matéria que ocupa um ponto no espaço, que é um corpo rígido, o corpo ideal resultante de uma combinação infinita de partículas materiais ocupando uma posição fixa no espaço. A estática, que é a estática, é a condição de equilíbrio de um ponto material, o corpo de dimensões desprezíveis, ou um corpo extenso. Ainda como conceito, vamos trabalhar um pouco de força, O que seria força? É uma representação das ações de um corpo sobre um conceito, um corpo sobre o outro, E ela é caracterizada por um ponto de aplicação e sua intensidade, direção e sentido. É interessante dar uma olhada nessa questão e é representada por um vetor. Vamos ver uma figurinha aí agora que dá uma noção do que seja a força e as suas divisões. Nós temos aí a força-peso, temos a força normal, que vai contrária à força-peso, a força de tração, que é a força quando esse bonequinho está empurrando esse bloco do marcelinho, e a força de atrito é uma força que está dificultando a ida dessa força. São exemplos de força, seria a intensidade, a expressão numérica de uma grandeza. Você tem o valor da força, numericamente falando. A direção é a reta ao longo da qual a força atua, e o sentido é a referência dada para uma determinada força, esquerda, direita, norte, sul, leste, oeste. Você forma essa figura para entender melhor. Nós vemos que a intensidade aqui, todo o tamanho desse vetor, dessa força, o sentido pode estar para cima, para baixo, a direção vai se dar conforme o ângulo que esse vetor toma, e assim sucessivamente. Vamos resultante de duas forças concorrentes. A regra do paralelogramo, vamos dizer assim, duas forças atuando em uma partícula pode ser substituída por uma única força. Essa força é chamada de resultante, obtida a partir do traçado da diagonal do paralelo que junta essas duas forças. É interessante nós sabermos também que ela deve ter a mesma origem, a origem desse ponto A. As inclinações devem ser obedecidas, nessa projeção de P, a própria projeção de Q, essas inclinações têm que ser obedecidas. O tamanho dos vetores tem que ser em módulo e devem obedecer a mesma escala de conversão. O P, o Q e desse traçado. Quando você pega no final do vetor, no ponto A, até o final das projeções, você vai ter esse vetor resultante pela regra do paralelogramo. Ainda sobre o resultado das suas concorrentes, temos a regra do triângulo. Essa regra do triângulo, ela diz o seguinte, diz que o mesmo vetor pode ser obtido combinando os vetores de forças originais na sequência fim-início, ou início-fim. A ordem de combinação não altera a força resultante, é uma propriedade de adição dos vetores. Certo? Nós temos aí o vetor P e o vetor Q alinhados, nós temos aí a resultante. Vamos falar sobre identidades trigonométricas, você já viu isso em geometria analítica, Mas é como a gente está relembrado o teorema de Tales, a lei dos sênos e a lei dos cossenos, como as figuras. Nós temos o teorema de Tales, nos diz que a soma dos ângulos internos de um triângulo
tem que dar 180 graus nisso. A lei dos senos, o lado A dividido pelo seno do ângulo oposto a esse lado é igual ao lado B sobre o seno do ângulo oposto ao lado B, e o lado C é igual ao lado C sobre o seno do ângulo oposto ao lado C. A aplicação desses conceitos vai ser interessante para você descobrir a força, o lado e o ângulo de intensidade, descobrir a intensidade, direção e sentido mais à frente nas aplicações. E tem a lei dos cossenos, que lembra bastante o teorema de Pitágoras, né? E o quadrado de A é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado menos 2B vezes C vezes cosseno de A, e assim respectivamente. Isso é para uma olhada. Mas existem resultantes com mais duas forças, e para a gente conseguir resolvê-los, encontrar essa resultante, é interessante um outro procedimento, que é a regra do polígono, que o vetor força resultante de um sistema pode ser obtido a partir de uma extensão da regra do triângulo, onde o começo do vetor encontra o fim do outro. Sequência ponta-cauda. A resultante é o vetor que liga o início do primeiro vetor à ponta do último vetor posicionado. Não há diferença de ordem de posicionamento de vetores, assim como na regra de triângulo, né? Conseguimos encontrar o vetor resultante de três vetores que passam pelo mesmo ponto. Decomposição de uma força em componentes, né? Nós temos que ver o que é componente de uma força. Nós já vimos que, através da adição de vetores, podemos transformar dois ou mais vetores em um único vetor resultante. Então, analogamente, nós podemos dizer que uma força pode ser substituída por duas ou mais forças e que juntas elas têm o mesmo efeito do ponto material. Essas forças são chamadas componentes originais da força, e o processo de substituição é chamado de decomposição da força F em componentes. Para a força F existe um número infinito de conjuntos possíveis de componentes. Vamos exemplo de três exemplos aí de componentes que dariam a mesma força. Se nós olharmos assim superficialmente, nós temos utilizando a regra do paralelogramo, nós encontraríamos o mesmo vetor da força. Mas é interessante também nós vermos que entre as infinitas combinações dos dois casos são particularmente interessantes. O primeiro caso, quando uma das componentes é conhecida. O segundo caso, quando a linha de ação de cada componente é conhecida. Quando uma das duas componentes é conhecida, consideremos o P, o ponto A, P como sendo a componente conhecida. A segunda componente, a Q, é obtida pela aplicação da regra do triângulo, unindo a extremidade de P à extremidade de F, certo? A intensidade e a direção de Q são determinadas graficamente ou trigonometricamente. Uma vez que tenha sido determinada Q, ambas as componentes P e Q devem ser aplicadas em A, como você está vendo aí na figura. Quando a linha de ação de cada componente é conhecida, a intensidade e o sentido dos componentes são obtidas pela aplicação da lei do paralelogramo, traçando retas paralelas à linha de ação, como já vimos anteriormente. Esse procedimento conduz duas forças bem definidas, P e Q, que podem ser determinadas graficamente ou pela aplicação da lei dos cossenos. Componente cartesiano de uma força. Utilizando
o sistema cartesiano da decomposição das forças, o paralelogramo das linhas de ação, transforma-se em um retângulo, o que leva a expressão analítica simples para componentes da força. Nós podemos observar aí que a força F é igual à soma da força F de x, que está contida no eixo x, e F y. Essas duas componentes elas fazem alusão quando ao vetor unitário, quando a gente coloca f de x é igual a f de xy, nós estamos no sentido i, né, para dar a questão do sentido, né, se ele é positivo ou negativo. E esse sentido também é dado, esse valor é dado por f de f cosseno de θ. Assim como o fy é igual ao fyj, que está no sentido j, no plano cartesiano, que é igual a f seno de θ. As adições das forças, né, decompondo as forças em linha de ações comuns, as componentes da força resultante podem ser obtidas através da soma direta dos componentes. Né? Nós temos aí o vetor P, nós temos o vetor Q e o vetor S aplicados ao plano cartesiano, e temos em seguida a decomposição. Essa decomposição nos dá, né, nos leva a conseguir separar o que essa força representa no eixo x, no eixo y, né, e nos traduz em uma segunda decomposição. Como podemos ver, nós temos aí a confecção do plano cartesiano 2D, né, no plano, e temos a força resultante y, força resultante em x, né? Nós vemos que a soma dessas duas resultantes aplicadas no plano cartesiano é igual à soma das duas componentes. Equilíbrio de um ponto material. Quando a resultante de todas as forças que atuam sobre um ponto material é zero, nós dizemos que esse ponto está em equilíbrio. A soma das forças é igual a zero, da mesma forma a soma das forças em x e y é zero, né? Então a sua somatória individual também tem que ser zero. Aqui temos algumas representações, que temos dois vetores, um no sentido e outro em outro, com a mesma força aplicada sobre eles, nós sabemos que existe equilíbrio. Aqui são outros vetores diversos que na sua soma dão equilíbrio também. Da mesma forma a figura 3. Ainda sobre o equilíbrio de um ponto material, nós temos a primeira lei de Newton e o diagrama do corpo livre. O que nos diz a primeira lei de Newton? Se a força resultante que atua sobre um ponto material tem intensidade igual a zero, esse ponto permanece em repouso ou se movimenta em um movimento retilíneo uniforme. O diagrama do corpo livre nos diz o seguinte, que a resolução dos problemas da vida real reduz-se ao problema do equilíbrio do ponto material, esquematizando-se em um diagrama separando todas as forças sobre ele exercidas. O diagrama do corpo livre tem como representação assim: nós temos aqui as tensões nas cordas, conforme a figura aí, temos a angulação em relação ao plano do x, né? Temos um ponto A, B e C, né? E temos a força-peso que é exercida no bloco. O diagrama de corpo livre ele representa bem isso aí,
com a tração na corda no ponto A, B e a C, com suas devidas angulações, e a força peso, né, puxando para baixo, conforme mostra a figura aí. Isso é uma representação do diagrama do corpo livre. Quando nós precisamos resolver problemas em 2D, isso é uma pergunta bem interessante. Tem que ser coplanar, ou seja, está contido no mesmo plano. Isso quer dizer que está em duas dimensões, geralmente no plano x e y. Existem algumas hipóteses simplificadoras que tendem a diminuir a complicação dos problemas a serem resolvidos. Essas hipóteses simplificadoras são adotadas em um nível inicial para facilitar o entendimento e a simples implementação da teoria. Em estática das partículas, iremos considerar que o tamanho e a forma dos corpos em estudo não afetam significativamente a resolução dos problemas, de modo que todas as forças que atuam em um corpo são consideradas como um único ponto. Isso é uma hipótese, são hipóteses, né? Porque os corpos, o tamanho e a forma deles não vão influenciar, que isso reduz bastante nossa área de ação. Quais são os cuidados necessários para a resolução de problemas em 2D, em duas dimensões? A resolução se dá através das técnicas e os conceitos aprendidos agora, né, passado para vocês, mas é interessante nós tomarmos cuidado, né, com a observação da notação escalar, da notação vetorial, das regras do paralelogramo e do triângulo, da intensidade, direção e sentido da aplicação das forças dos vetores, o equilíbrio da partícula e a aplicação do diagrama do corpo livre. Quando resolver problemas em 3D? Um problema em 3D pode ser resolvido considerando quando uma partícula está em 3 dimensões, né? Ela está recebendo força em 3 dimensões diferentemente, né? Essa partícula pode estar contida em 3 planos, x, y e z, ou seja, no plano cartesiano completo. Existem também hipóteses simplificadoras, mas elas são bem parecidas com a 2D. Os cuidados necessários para a resolução dos problemas 3D, a resolução se dá através das técnicas aprendidas, assim como nós vimos aqui em 2D, e nós temos que ter cuidados com os mesmos cuidados que teremos que ter com os problemas em 2D. Mas temos que observar mais um pouquinho, mais atentamente a aplicação do diagrama do corpo livre, a observação da linha da ação da força, né, que isso é muito interessante. Temos que aplicar a regra da mão direita para saber se vai ser positivo ou negativo a questão do vetor força, o vetor resultante, e a observação dos pontos dos vetores dos raios são imprescindíveis para um bom sucesso, né, na realização da resolução